Queridos amigos, amantes da ciência, das artes, vai começar a palestra, né, da cultura, amanhã, tá bom? Um beijo. fico bastante satisfeito de vê-los aqui, apesar do frio e da onda de desinteresse geral pelas coisas da cultura. O nosso Centro de Ciência sempre pontificou por abraçar essas causas da cultura, da arte, da ciência. E nos primórdios, né, quando ele foi fundado lá em 1901 e anos seguintes, o interesse era muito grande em torno, né, do avanço da ciência e os intelectuais do Instituto Agronômico, os médicos, jornalistas, advogados, se reuniam para se colocar em dia daquilo que vinha acontecendo no mundo em termos de avanços, né, de melhorias, de descobertas, de inovações e assim por diante. E então aqui no nosso centro eu sempre pensei que nós deveríamos ter uma agenda bastante regular e consistente de temas científicos, de temas tecnológicos, temas do saber humano que atraísse a atenção das pessoas para virem aqui e ouvirem grandes especialistas, estudiosos sobre esses temas e qual a mensagem que eles gostariam de passar. De qualquer maneira, então, a gente está reativando essas palestras. Hoje nós temos, e eu gostaria de agradecer ao professor Orlando Rodrigues Ferreira, que é astrônomo, sempre muito ligado aqui ao nosso Centro de Ciências, um antigo frequentador e usuário, né, do nosso centro, e que se dispôs a fazer essa palestra bastante palpitante sobre essa grande façanha da humanidade, né, de conseguir atingir, né, o nosso satélite, a nossa Lua, né? Bem, então, uma palavra, professor Orlando. Obrigado, Alcides. Boa noite, queridos amigas, queridos amigos. E quando o CCLA foi criado, fundado em 1901, está lá na primeira ata, na primeira programação, astronomia como departamento do CCLA. Então faz parte da história da própria instituição. No início dos anos 80, aqui abrigava, inclusive, né, o grupo Galileu Galilei, que muitos astrônomos que estão hoje, porque eu saí de Campinas, estão em outros lugares, no meu querido Paulo Bretones, está lá na hora fiscal, né? O pessoal começou a fazer astronomia aqui. O Carlos Mariano, que agora criou o Polo Astronômico lá de Amparo, o complexo, um futuro para vocês conhecerem, no Polo Astronômico também. Ele começou aqui falando, eu quero fazer uma palestra no CCLA, que foi lá que eu comecei a minha astronomia nos idos dos anos 80, né? Pessoal também do Observatório Municipal de Campinas Engenheiro Nicolini, eu também trabalhei por muitos anos, né, com o Girão, inclusive, né? Então todo mundo começou aqui, o Romildo Faria, fazemos cursos aqui. Então tive aí a honra de ser convidado pelo Alcides, logo quando ele assumiu a presidência com a sua equipe, e aí criamos então, o Alcides criou, o Departamento de Ciências Humanas e da Natureza. Então, colocamos isso aí com base no que é uma proposta curricular dos estados, da União também, né? Então chama-se Ciências da Natureza, que envolve também a astronomia. Então vamos falar um pouquinho sobre um evento que todo mundo está já comentando bastante, né? Que há 50 anos, então, acontecia a pouso do homem na Lua. Vamos conhecer um pouquinho dessa história, então. Vocês vão procurar aqui o meu apresentador. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no destaque. Esse ano também, de 100 anos da criação da União Astronômica Internacional. Internacional Astronômica Union, que é o UAI para nós aqui, né? É o UAI, né? Então, a OAI também está fazendo essa comemoração dos 100 anos e, ao mesmo tempo, também ela está fazendo uma atividade no mundo inteiro
envolvendo então os 50 anos do pouso do homem, eu não falo homem aqui no sentido de humanidade, né? Na Lua. Então, eles criaram uma programação, e nessa programação internacional, envolvendo vários países, quem estiver realizando atividades até essa semana aqui, pode se inscrever no programa internacional. Então, eu fui lá, mandei umas mensagens para algumas pessoas da IAL, e nós conseguimos inscrever, então, a programação desse nosso evento de hoje. Então, está constando, no Brasil parece que só tem 14 eventos cadastrados lá. Mas sabemos que tem centenas de eventos acontecendo pelo país inteiro. Então, essa programação, as fotos que fizemos aqui, os vídeos, depois serão encaminhados para esse site que está disponibilizado. Tem uma premiação depois também, que eles vão colocar lá, né? Então, nós estamos fazendo parte então, de uma atividade internacional envolvendo 124 países por essa efeméride então, dos 50 anos da missão Apollo 11. Então, vamos conhecer um pouquinho do que foi essa missão Apollo 11. Então, está aqui Selene Fecunda, a história da conquista da Lua. Né? O que é Selene Fecunda? Vamos entender um pouquinho, né? Então, ó, vou botar pertinho da gente aqui. Em média, 384.400 quilômetros de distância. O objeto celeste que, junto com o Sol, que mais chamava a atenção do ser humano, quando estava lá nas savanas africanas, há 300 mil anos, o Homo sapiens, até anteriormente, né? Eu olhava para o céu e via aquela coisa maravilhosa. Os primeiros deuses da humanidade são os objetos celestes, a relação do homem com a natureza. Né? Mas o que é esse objeto? Né? Sabemos hoje aí, Lua e Terra estão interagindo aí gravitacionalmente, né? Com base nas leis da gravitação de Newton, a partir de um baricentro, um centro de massa do sistema Terra-Lua. Então, é um ponto de equilíbrio. Né? Então, tem até um livro, deve estar com a Lilian, do Peter Cadogan, né? Chamada Lua, Planeta Irmão. Então, a Lua ela é um satélite da Terra ou ela é um planeta duplo com a Terra? Eu sou mais da linha da astronomia, que considera, pelas questões características orbitais, né, como sendo um sistema duplo de planetas. Outros dizem que não, porque o baricentro está a 1.600 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Então, na verdade, a Lua está orbitando aqui, é o baricentro do sistema Terra-Lua. Mas como a Lua tem aproximadamente se afastando de 3 a 4 centímetros por ano, então daqui mais ou menos 100 mil anos, 400 mil anos, esse baricentro estará fora do sistema, que é uma das características do sistema orbital duplo de planetas. Não é o caso lá de Plutão com Carante. Mas só um detalhe técnico nesse momento aqui. Mas os antigos começaram a criar seus deuses para entender a natureza. E entre esses deuses aí, para os gregos, Selene, né, a deusa da lua, filha de Hipérion, que é saber que o seu irmão Hélios, seu amado irmão Hélios, se afogara no rio Eridano, ou Eridano. Por isso que tem a constelação chamada Eridano. É o rio Eridano, né? Então, do alto do palácio, ela se precipitou, cometeu suicídio, e aí o deus Zeus pegou os dois e colocou no céu Selene como a lua e Hélios como o sol. Também dentro da mitologia temos aí Diana para os romanos, né? E Ártemis ou Artemis para os gregos, que é a deusa da caça, mas também associada como sendo também uma das deusas da lua. Então resolvi colocar aqui, a gente vai voltar em Artemis mais no final desse nosso bate-papo. Meus amigos, minhas amigas, não é palestra, é bate-papo. Então, vão perguntando, vão conversando. Com a minha primeira formação em filosofia, só tomar cuidado com o que pergunta, porque tem uma frase que diz que quando o filósofo termina de dar uma resposta, ninguém mais lembra qual era a pergunta. Então, para os gregos, Ártemis ou Artemis, a deusa da lua, da caça, dos animais, das regiões selvagens, do parto, da virgindade e protetora das meninas. E para os romanos, Luna. Eu conheci algumas senhoras, mulheres chamadas de Luna, eu falei, que maravilha, né? Você tem o nome da lua, né? Era a encarnação divina da lua, que muitas vezes era apresentada como um complemento feminino de Hélios. Nós vamos encontrar isso em várias civilizações, em várias culturas, como se fosse o Yin e o Yang. Né? Na Frígia, na Ásia Menor, nós temos lá Nem, que era o deus lunar dos céus. Aí já é a lua no aspecto masculino, né? Nós temos palavras como mensalidade, né? Menstruação, né? Associação que se faz, né? Que era então dos céus, das profundezas, responsável pelo bom crescimento das plantas e dos animais. Aí que vem essas associações que fazemos até hoje, o homem do campo vai até hoje, né? A influência da lua sobre a colheita. Os estudos comprovam que não.
Mas dependendo de outros estudos pode ser que sim, porque como a Lua tem uma interação gravitacional com o planeta, não somente na questão das massas líquidas fazendo as marés, mas também temos essa interação gravitacional influenciando na escolta do planeta. Como temos o lençol freático, temos aquíferos e por aí vai. Cada vez que tem então uma interação gravitacional com esses aquíferos e lençóis freáticos, né, a massa de água lá embaixo ela vai permeando pelo solo. E aí, consequentemente, as raízes das árvores vão captando mais água e por capilaridade melhora a planta. Então, de lei deriva semanticamente a palavra Mond em alemão, Moon em inglês, por isso nós temos segunda-feira em inglês, Monday, dia da lua. Sunday, dia do sol. Saturday, dia de Saturno. Friday, da Frígia, que vale para Vênus. Na antiga leitura, Mélias era a mãe da deusa Sol Saule e Deus tutelar dos viajantes. E a lua Ísis para os egípcios, né? Sim para os assírios e babilônios, a Usa para os árabes, Astarteia para os fenícios. E nós temos aqui na nossa cultura, né? Na parte que envolve a ética e a astronomia, né? Jaci. Jaci é a lua para Tupi-Guarani. Né? E aí vem de Iaci, Iaci Jaterê e Xerê Saci Pererê. Né? Só vamos encontrar essas explicações, inclusive, em Câmara Cascudo, Câmara Cascudo. Então, o folclore, a cultura. Então, a área da astronomia que eu gosto muito particularmente é a questão da etnoastronomia. Eu tive a oportunidade, em 2008, pela nossa tese, né, professor Fernando? Fomos lá para Manaus, fomos lá no meio de uma tribo chamada os Povos de Sanas, lá tive a chance de conversar com um pajé, e falar, a sua oca é construída assim nos pontos cardeais norte-sul, né? Não precisamos saber como o sol nasce, o valor para poder fazer nossos cultos, nossos calendários e por aí vai. Fiquei de volta lá, estou devendo para eles, inclusive. Então, Jaci, Jaterê, significa pedaço da lua. Em espanhol, Jaci, Jaterê, significa o deus da lua, protetor da siesta. Aí temos então aquela deusa, né? Com as suas fases ou faces, que vai de uma lua nova, que é um período chamado lunação, aproximadamente ocorrendo em 29 dias e meio. Aí que vem a associação, uma menstruação de quase 28 dias, então tem assim, não tem ligação. E chegamos no momento da história, não queremos só olhar a lua, nós queremos dominar a lua, dominar os céus. Então as lendas dos deuses, os personagens, os deuses voadores, o que procuram se tornar alados, para dominar os céus e a lua. Não é o caso de Dédalo e Ícaro, né? Os discípulos de Hermes, então aquele deus que Mercúrio, né? Aquele deus que tem asas no pé e na cabeça, mensageiro dos deuses, caminha pelo Olimpo, pelos céus, não sei suas mensagens, né? Então os dois estavam. Hermes é considerado como criador de bonecos, estátuas que se moviam, chamados autômatos, que se automovem. Aí vem a palavra automóvel, vem a palavra autômato, nós temos aí os robôs e os drones acontecendo, e vamos ver como isso vai parar lá em Marte. Né? Para fugir à prisão, então o Dédalo fabricou para si asas, e para o seu filho Ícaro, o alerta do filho: as asas são apenas coladas com cera. Se chegar perto do sol, a pena vai dentro. Mas ficou tão embevecido o Ícaro, desobedeceu o pai, chegou próximo do sol, derreteu a cera da asa, e ele caiu ali no mar Egeu, numa região onde hoje é chamado Mar de Ícaro, e morreu. E temos ali, por exemplo, 220, antes da Era Vulgar. No bloco da Era Vulgar, é a questão ali do, então, antes de Cristo, que estou considerando o nosso calendário. Né? Então os chineses inventam a pólvora, mais de 2.200 anos, né? Nesse momento aí, consequentemente, alguma coisinha que a pólvora vai impulsionar, no caso, o foguete, das dinastias Tsin e Han, entre 220 a.C., né? Augelius publica então em 20 volumes a sua Noite Ática, onde ele descreve uma bomba mecânica voadora, usando então aí os princípios que depois Newton vai descrever uma das suas leis como o princípio da ação e reação. Só é por volta de 125, 165 antes da nossa era. Então, nesse momento que é utilizado o princípio da ação e reação, que só foi enunciado esse princípio, né? Ele descreve então a bomba mecânica que Arquitas de Tarento inventou em 360, conforme conta a história. Não tem a evidência física da bomba de Arquitas, mas tem os relatos que foram passados à história. E Herón de Alexandria, entre 10 e 80, na nossa era, inventa então a Eolíplia,
que é o primeiro foguete a reação, que nada mais é que uma esfera de metal, possivelmente bronze, água dentro, duas pontas aqui, vai aquecendo, então o jato de água, por ação e reação, lei de Newton, né, professor? Vai fazendo então se movimentar como se fosse um pequeno motor. Né? Luciano de Samosata publica sua velha história, descrevendo um combate entre os impérios do Sol e da Lua, a literatura já chegando nesse momento. Né? No século IX surgiram as flechas de fogo precursoras do foguete. O que fizeram os chineses? Fazer um foguete. Você pegar esse foguetinho e colocar uma flecha, acender, atirar a flecha e vou jogar ela mais longe. Então, lá no século XIV, 1379, o italiano Muratori listou as técnicas medievais do lançamento dessas flechas de foguete. E ele cria então o vocábulo rocheta, que em francês dá roquette, em inglês dá rocket e que em português dá foguete. Né? Wanhu. Se é fato ou lenda, mas não importa, o que ficou para a história foi uma parte do fato. Esse foi o primeiro astronauta, mas como ele é chinês, é taikonauta. Astronauta é o termo que os norte-americanos, os estadunidenses e nós também utilizamos. Na época da antiga União Soviética, o termo era cosmonauta. Quando há alguns anos foi o primeiro astronauta ou cosmonauta chinês lá para o espaço, eles criaram um termo próprio chamado taikonauta. Seja cosmonauta, astronauta ou taikonauta, é a mesma coisa. Né? Wanhu. Então, o primeiro taikonauta que tentou viajar à Lua. Mas naquela época aí, seria uma viagem só de ida. Sabe-se o quê? Ele era o mandarim da antiga China? Algumas histórias partem por esse caminho. Outras é um servidor da corte da dinastia Ming, entre o século XIV e XVII, por volta de 1600. Ele cismou de ir para a Lua de que maneira? O seu trono, a sua cadeira, 47 foguetes de pólvora em volta, pegou duas pipas para guiar o caminho dele, pegou 47 servidores, serviçais, toca fogo que eu vou subir. Aí os 47, tinha que acender todos ao mesmo tempo, tocaram fogo na cadeira do homem, no foguete. E também, por incrível coincidência, essa foi a última vez na história que se ouviu falar de Wang Hu. Não sei porquê. Não sei, porque as narrativas falam que fez um grande fogaréu, uma grande explosão e que a cadeira e o Wang Hu tinham sumido. E não encontraram Wang Hu até hoje. Está rindo, né? Mas, pelo jeito, Wang Hu chegou na Lua assim. Porque uma das cadeiras lunares leva o nome de Wang Hu, por homenagem a ele. Sendo ou não um personagem de fato da história ou mitológico, Wang Hu conseguiu chegar à Lua e temos a cratera Wang Hu lá. Em 1608, Kepler publica Sonho ou Obra Póstuma sobre Astronomia Lunar. É o primeiro romance de ficção científica da história. Todo mundo pensa em H.G. Wells, pensa aí, ótimo, adoro os dois, né? Os criadores da ficção científica, Júlio Verne, mas isso aí surge lá com uma obra póstuma de Kepler, onde ele faz uma narrativa de viagem à Lua, uma forma de romance. Relata uma viagem à Lua. Em 1620, é publicado postumamente em 38, né, a obra de Francis Goldwyn, sob o pseudônimo de Domingos Gonzalez, O Homem na Lua. Então, estamos sempre querendo chegar na Lua, né? Pois vamos chegar lá assim. E esse Ramon de Bergerac, o grande apaixonado por Rexane, conhecido por seu nariz agudo, maior que o meu, era grande, mas ele era maior. Né? Escreveu também sua obra, História Cômica dos Estados e Impérios da Lua. Então a literatura, nesse momento, ela vai pegando forma e trazendo aquela vontade do pensamento, do anseio da humanidade de chegar ao espaço, chegar à Lua, de uma forma mais idílica, mais literária, mais poética. Mas a ciência mesmo de como chegar lá, ela veio aí com Júlio Verne e as suas obras, particularmente a sua obra Viagem à Lua. Eu li esse livro aqui na praia lá em Santos, quando tinha 16, 17 anos, ficava na praia lendo esse livro aqui, né? Onde a narrativa, não, Verne, ele era um profeta, não, ele era um visionário. Ele tinha muito contato, ele era muito bem relacionado com todo o conhecimento científico da sua época. Tinha conhecimento, contatos com astrônomos, com cientistas. Então, quando ele fazia as suas obras, ele transformava a linguagem científica, árida, muitas vezes hermética, numa linguagem compreensível e trazia as suas obras.
20 mil léguas submarinas, Rómulo o Conquistador, Viagem ao Centro da Terra. Eu li toda a obra de Verne, na adolescente, preciso ver de novo. E uma delas foi Viagem à Lua, onde a narrativa que ele faz é como se fosse feita uma narrativa hoje, até o local de lançamento. Até o modo, maneira, guardando essa proporção, né, do conhecimento da época, de como o foguete foi lançado. Então ele previu 99 anos antes. Não, ele não previu, ele estava muito, como diz a juventude, antenado com a sua época. E uma forma romanceira como ele escrevia, ele atraía muito a juventude. Na minha opinião, ele atrai muito mais do que atrai a internet. Porque a internet, em muitos aspectos, ela tira a capacidade de reflexão da pessoa. Navegar quer dizer se deslocar sobre a superfície. Ou navegar pela internet. O jovem está aqui, clica, entra em parte ponto, nunca se aprofunda no assunto. Velho levava essa vontade do pessoal aprender. Aí a pessoa ali, então muitos cientistas se formaram lendo Júlio Verne. E aí, entra a sétima arte, que é a coisa do nosso querido Borges, né, Borges? Com a primeira obra cinematográfica de Georges Méliès, a Trip to the Moon, ou La Voyage dans la Lune, a viagem à Lua. Quase uma comédia, mas é a ficção científica começando a surgir na sétima arte. E hoje temos filmes fantásticos, outros nem tanto, né, de ficção científica, particularmente envolvendo a Lua. Vamos daqui a pouquinho ver alguns aqui adiante. Mas foi baseado em boa parte do que Verne colocou também. Como se fosse uma caricatura da obra de Verne. Publica a sua obra Os Primeiros Homens na Lua. A história começa e simplesmente vai uma primeira missão tripulada para a Lua, obra de 63, mas o livro é de 1891. E quando chega lá, eles encontram uma bandeira da Inglaterra. Aí com a mensagem dessa bandeira. Aí chegam lá, descobrem por essa mensagem o senhor bem idoso, que foi a primeira pessoa da Lua. E aí a história vai correndo, eu vou contar para vocês vão ficar curiosos e procurar esse filme aí, tanto a versão de 1963 quanto a mais recente, que é de 2010. Mas chega um certo momento de se fazer a coisa séria. Então vem Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, tanto é que uma das maiores crateras da Lua fica do lado oposto da Lua, lado não visível nosso, chamado lado oculto, chama-se cratera Tsiolkovsky, que é a primeira pessoa que começa matematicamente, em termos de física, criar os conceitos, as equações matemáticas para se mandar uma nave para a Lua. O que é necessário uma nave chegar para a Lua. Inclusive a obra do Tsiolkovsky, do doutorado dele, era justamente o foguete no espaço cósmico. Isso no início do século XX. Então ele é considerado, vamos entrar aqui, nos pais da astronáutica. Então o primeiro é um russo, é o Tsiolkovsky. Depois vem Robert Goddard, o pai da astronáutica norte-americana, estadunidense. Fissurado, adorava fazer foguetes com seus coleguinhas, seus 17, 18 anos, e criou também uma sociedade interplanetária, e ele fazia foguetes, botava no carrinho velho dele e soltava. Aí, de repente, quando surgiu a NASA, Segunda Guerra Mundial, principalmente, vamos ver um pouquinho sobre isso aí também, ele foi cooptado no desenvolvimento dos armamentos para mandar foguete para o inimigo. E hoje nós temos no Brasil a chamada OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, onde uma das atividades é o lançamento de foguete de garrafa PET. E tem de criança fazendo umas coisas maravilhosas ali. Né? Então está lá. Né? E através dele foram desenvolvidos, então, desse projeto do jovem encontro de seus amigos, foram desenvolvidas as grandes ogivas, né, foguetes que foram então lançados, utilizados na Segunda Guerra Mundial, mas os alemães fizeram muito mais. Né? Aí vem Theodor von Karman, pai da era supersônica, que chegou um certo momento, aviões hélices já resolviam muito, turbohélice, aí chegou-se então a era da supersônica com as teorias de von Karman. Né? Em 42 o laboratório passou a operar sobre pesquisa sobre jato e propulsão. Então a Segunda Guerra Mundial que impulsionou o desenvolvimento e a invenção do avião a jato. Né? E depois ele criou o Conselho Consultivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Aeronáutica, que foi subordinado ao OTAN, e qual ele presidiu. Né? Julius Hermann Robert, um joveno, né? Foi o primeiro a idealizar foguetes com múltiplos estágios. Vamos ver daqui a pouquinho que os foguetes eles não chegam inteirinho lá em cima, eles vão deixando seus estágios pelo caminho. Né? E ele também, já naquela época, nos 40, né?
ele já começou a antever que a possibilidade de fazer objetos para poder sair da atração da Terra, não de motor de propulsão química ou de combustível sólido, mas sim de propulsão iônica. E nós temos aí desde 97 como a Deep Space One, que é uma sonda que ela tem propulsão iônica, ou seja, não são gases sendo expelidos em forma de jato. São gases que passam por campos magnéticos, são acelerados e expulsos da nave e ela vai paulatinamente se acelerando, podendo atingir velocidade de 200 mil quilômetros ou mais. Hoje o máximo que se consegue com uma nave de propulsão de combustível sólido ou líquido no espaço é em torno de, no máximo 50 mil quilômetros por hora. Mas esse foi o grande gênio, né? O Wernher von Braun. Esse é o pioneiro visionário das viagens espaciais, conhecido como liderança do projeto espacial dos norte-americanos. Ele, quando era jovem também, igual o Goddard, ele criou a Sociedade Interplanetária Alemã e fazia seus experimentos com jovens, 17, 18, 20 anos de idade. Quando a Alemanha nazista tomou o poder, a primeira coisa que Hitler e seus asseclas fizeram foi cooptar toda essa juventude, dar dinheiro à vontade para eles desenvolver toda a tecnologia de armamentos. Temos dinheiro para fazer, vamos fazer. E aí ele desenvolveu então o projeto Agregate, que é montagem, que daria nas bombas V2 e consequentemente desenvolveria depois o foguete Saturno V, quando ele foi então resgatado, entre aspas, né? No final da Segunda Guerra Mundial ele foi um dos primeiros diretores da NASA. Tanto é que mostra aqui, né? Von Braun na elite nazista e Von Braun aqui recebido por John Kennedy na época da conquista espacial. No final da guerra, eu ouvi falar um projeto chamado Projeto Paperclip, o clipe de papel. O projeto clipe de papel foi o seguinte: quando a Alemanha perdeu, os soviéticos entraram, os aliados entraram, vão pegar tudo que é possível do que os alemães fizeram em termos de projeto, de armamentos e de pessoas. Aqueles que forem interessantes, pegam o papel, que está o nome da pessoa, o projeto, e põem um clipe de papel. Esse vão tentar salvar e o resto deixa. Von Braun estava entre aqueles que foram salvos. E os americanos pegaram 100 mísseis V2, mais Von Braun e a sua equipe. E uma história bem interessante de quando ele conseguiu fugir, está com o braço quebrado aqui, inclusive. Né? E os soviéticos pegaram um outro tanto de cientistas e projetos. E aí então começou a surgir o projeto aeroespacial, tanto dos aliados, né, do bloco capitalista, quanto do pessoal do bloco socialista. A Alemanha, por pouco, não ganhou a guerra, questão de combustível mesmo, né? Mas a Alemanha tinha projetos de mandar o homem à Lua ainda na década de 40. E Von Braun, então, desenvolveu protótipos de foguete para a Alemanha nazista, entre eles o projeto Agregate, que desenvolveu as bombas ácido, nós conhecemos como as bombas V. Aqui são os testes, né? Falhar. Invented from scratch, but underinvented. Então existe até um livro que eu tenho, que comprei há muitos anos, anos 70 ainda, Armas Secretas Alemãs, Plataforma para Marte. Se o homem chegou na Lua foi por causa da Segunda Guerra Mundial, se chegou a Marte vai ser pelo mesmo motivo. Então o projeto Agregate 9, quando terminou a guerra, entre os projetos que tinham ali da Alemanha nazista, não era só a famosa bomba A4, que era a bomba V2, né? Mas tinha já o projeto, já em papel, não estava desenvolvido ainda, mas as bombas A9 e A10, que eram, na verdade, foguetes guiados por pilotos. Né? Esses pilotos seguiriam até o seu alvo. Teriam 4 alvos específicos, principalmente, né? Nova York, Paris, Washington, Moscou. A fábrica de Peenemünde, no Mar Báltico, onde começou a desenvolver esses testes, e também fazia a água pesada para o enriquecimento do urânio, para a Alemanha desenvolver também a sua bomba atômica. A ideia era bombardear com bombas atômicas essas cidades. O piloto iria nessa nave, chegando próximo ele soltaria a sua ogiva, sairia do foguete uma parte e seria recetar um piloto submarino no Atlântico. Então foi por pouco, né? Então eram naves, né, com decolagem vertical por motor foguete, combustível químico, né, com oxigênio líquido, metano, hidrazina, água, né? Essa ligorina é um derivado do benzeno, né? Então
Vamos pegar o benzeno até, o pessoal chama éter de petróleo, né? Então pega o petróleo, você aquece até 60, 70 graus, você consegue o benzeno. Você vai ali no ponto de fusão, né? Até de ebulição, entre 90 e 120, você consegue tirar a nitrolina altamente cancerígena. Inclusive aqui a hidrazina, que se usa até hoje em foguetes, é altamente cancerígena também, né? Então, uma versão intercontinental do A10 usaria como primeiro estágio um motor a reação ativado e no regresso um trem de pouso empregado para aterrissagem. Então, poderia levar uma carga de 1000 quilos, ou seja, uma bomba atômica, no mínimo uma bomba suja, né? Só que chega em 57, aí vem a Revolução. O lançamento no dia 4 de outubro de 57 do Sputnik. Então, aquela guerra fria que acontecia aqui embaixo, ela passou para o espaço. Quem dominasse o espaço, dominaria o mundo. Primeiro ser vivo a morrer no espaço, né? Ele só fazia bip, bip, bip. Os americanos, nesse momento, estavam começando a criar a NASA. Foi 2 anos depois, um ano depois, no segundo grau, depois foi a NASA. Mas todo mundo ficou em preparação no mundo inteiro, todo mundo queria ver o Sputnik. Tanto é que tem uma chanchada, uma chanchada dos anos 60, com o Rodney, chamado O Homem do Sputnik. Recomendo todo mundo assistir, que é uma maravilha, todo mundo isso. Os americanos viram que estavam ficando para trás. Ainda mais porque depois chegou em 61, o primeiro homem no espaço, o Yuri Gagarin. Tem até um filme russo chamado Gagarin, que está à disposição na Netflix, vocês podem ver, é muito bom. Tem esse trailer aí. Gagarin ele faleceu em 68 com um acidente de avião. Foi o primeiro homem no espaço. O espaço oficialmente ele começa a partir de 100 km. Então, ele chega até 99 km no léu. Suborbital. Então ele fez uma órbita só e voltou. Então fez uma viagem praticamente de poucos minutos. E foi mais uma pancada, porque nesse momento aí já estava o projeto Mercury. Eles tentaram colocar o primeiro homem no espaço, mandaram a primeira nave para o espaço explodindo e mandaram o primeiro homem. Levaram uma outra pancada. Porque depois o Gagarin saiu pelo mundo inteiro fazendo a propaganda então da União Soviética, inclusive aqui no Brasil. Ele esteve presente aqui, né, em 1961, inclusive em São Paulo, ele foi recepcionado pelo Jean Nicolini. O Jean sempre tinha orgulho de falar para nós, no observatório, para mim, o Júlio, o pessoal lá. Pô, eu conheci o Gagarin, eu recepcionei em São Paulo, conversei em francês com ele, e por aí vai, né? E tempos depois eu já fui entender porque esse orgulho do Jean. O Gagarin era um herói para ele, né? E para finalizar, União Soviética, a primeira mulher no espaço. A história da mulher no espaço é uma história à parte, que eu espero um dia poder contar, me aprofundar nesse assunto aí, que é algo realmente é maravilhoso. A Valentina Vladimova Tereshkova fizeram o quê? Ela trabalhava em indústria. Pegaram a moça, treinaram, foi a primeira cosmonauta e até hoje a única mulher na história a fazer um voo solo. E depois delas que foram, a estação espacial, os espaciais, foram mais uma, não foram sozinha, né? Nesse momento, então, começam os 7 primeiros astronautas, são selecionados pela NASA. Em 1958 foi criada a NASA, né? São chamados eleitos. Tem até esse filme aqui chamado Os Eleitos, que é Alan Bean, Alan Shepard, né? Gus Grissom, Alan Gordon Cooper, Walter Schirra, Donald Slayton, John Glenn. Esse foi o primeiro americano a ir para o espaço, e a questão de alguns anos foi um astronauta mais idoso a ir para o espaço, com 76 anos. Mandaram para o espaço, na nossa Clarice Helvética, mandaram com a intenção de ver como se comportava o corpo humano de uma pessoa idosa no espaço, vendo as questões das futuras missões espaciais, né? E eram pessoas comuns. A única diferença é que eram tudo malucos, eram tudo piloto de teste, oriundos da Guerra da Coreia. Porque quando chegar para o cara, falou assim: ó, vou pegar um foguete que eu nunca te testei, esse foguete aí é uma bomba V2 que eu adaptei, vou te colocar na ponta e te mandar para o espaço. Você quer ir? Quero. Né? Não tinha que mandar cientista nesse momento, tinha que mandar pessoas ousadas. Ó, você quer ir para Marte só de ida? Eu me inscrevi no projeto para Marte só de ida. Não fui classificado, mas me inscrevi no projeto. O projeto Mars One. Quero ver cobrar toda a dinheiro agora lá em Marte. Pegar, né? Então os primeiros, eles eram pilotos, depois terminou a Guerra da Coreia, todos lógico que tiveram problema, trauma pós-guerra, a maioria foi ser pilotos de teste. Foi o caso do Armstrong. Foi o primeiro a fazer a pilotagem do foguete X-15, avião foguete X-15, chegou aí a
99 km de altitude, quase orbitando, né? E uma série de acidentes. Então o cara não pode ser normal mesmo, né? Depois vai para frente que foi. Então esse filme conta muito bem essa história dos primeiros astronautas americanos. E nesse momento, então, de 58 a 63, é lançado o foguete Mercury, Projeto Mercury, aliás, né? Então isso aqui nada mais é uma adaptação que o Von Braun fez daquele projeto da V2 na Segunda Guerra Mundial. Colocou-se uma cápsula aqui, Mercúrio, Deus, mensageiro dos deuses, para fazer o quê? Uma cápsula balística para colocar em órbita baixa. Normalmente isso aí, a 100 km, 150, foi pegar e descer, como foi o caso do primeiro do John Glenn, né? E depois fazer uma órbita na Terra, de colocar o primeiro homem no espaço, né? Nesse momento não se pensava muito em ir à Lua. Era algo muito mais adiante que o Von Braun queria para os anos 70. Só que aí acontece o quê? Homem no espaço. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Porque é fácil, porque é difícil que eu quero ir. Porque os americanos estavam perdendo terreno, o domínio na hegemonia mundial, que envolvia a questão da corrida espacial. Então chegou um certo momento e foi o seguinte: foi o primeiro homem no espaço, foi o primeiro mulher no espaço, o primeiro animal no espaço, o primeiro satélite, nós vamos mandar o homem para a Lua. Pior de tudo, saindo do zero e fazer isso nesta década, ou seja, em menos de 8, 9 anos. Então toda a tecnologia que surgiu do zero. O próximo passo para a Lua não vai sair do zero, vai sair desse resultado aí. Então ele completou todo o sentimento, né, de patriotismo, de vontade, de Guerra Fria. Seu discurso ele fez na Universidade de Rice. Ele fez antes um discurso também no Congresso norte-americano. E nesse momento, então, já vai o projeto Gemini, que já são 2 astronautas, que vai entre 61 e 66, então colocando 2 astronautas em órbita da Terra, fazendo uma série de experimentos lá. Então chegou o momento do Gemini lá, que o cara ficou uma semana em órbita, 10 dias. E o Armstrong foi ele pilotou a Gemini 8. A Gemini 8 e o Aldrin parece que foi a Gemini 9. Né? Então, uma pessoa extremamente preparada. De todo o grupo dos 3 primeiros turmas de astronautas, o único cientista era o Buzz Aldrin. Né, que ele fez, inclusive, até o doutorado dele, era baseado no rendezvous na acoplagem de naves em órbita. Né? Foi o caso da Gemini. Né? Então, nesse momento, com o discurso do Kennedy, se lança, então, o projeto Apollo, concomitante com o projeto Gemini, para se objetivar, né, colocar o primeiro ser humano, o primeiro homem, representante da humanidade na Lua. Então, um projeto que durou de 61 a 75, o projeto originalmente era para ter da Apollo 1 até a Apollo 20, mas depois por questões econômicas, mais a retaliação da população, porque mandavam para a Lua fazer isso, aí cortou-se e parou, então, na Apollo 17. E vamos ver um pouquinho sobre isso, então. Demorei tudo isso aqui para chegar aqui, né, pessoal? Só que a primeira coisa que acontece, na hora de fazer o teste com a Apollo 1, a tripulação morreu no teste. O que aconteceu? A cápsula era pressurizada com oxigênio a 100%. Por 100%. E como os primeiros testes que fizeram, não fizeram um estudo adequado, equipamento de segunda mão e tudo mais, foram fazer o teste de decolagem. Um dos assentos embaixo do astronauta ali deu um curto-circuito, 100% de oxigênio, a cápsula só abria por fora, os 4 morreram queimados. Edward White, um grande amigo do Armstrong, o Virgil Gleason, nós vimos lá o Buzz Gleason, que fazia parte da primeira turma, os eleitos, e o Roger Schiff. Então, depois de acontecer o acidente, foi algo imediato. Foi 4 horas depois até o acidente na Austrália. Não tinha nem nome de Apollo 1, Apollo 1 depois do nome, que era uma nave de teste, né? Em homenagem a eles, é a primeira das Apolos, que foi em 1967. Tanto é que não teve Apollo 2 e Apollo 3. Depois a partir do Apollo 4. Então aí desenvolveu-se o maior foguete lançador da história até hoje, que é o foguete Saturno V, baseado lá nos projetos de Von Braun, praticamente adaptado, né? Um foguetão de 111 metros, 10 metros de diâmetro, com uma massa de quase 2.400.000 quilos.
Então ele tinha um empuxo aí aproximadamente, não sei se eu posso perguntar, o empuxo do foguete para deslocar essa massa aí era quase 3 milhões de quilos. Para deslocar esse foguete, né? Então o total de lançamento deles foram feitos 13, 12 foram bem sucedidos, uma falha na Apollo 6, que aconteceu, mas não deu problema para ninguém, não matou ninguém. O voo inaugural dele então foi em 67 com a Apollo 4 e o último voo foi em 75, lançando a estação espacial Skylab, que depois caiu em 79. Né? Então era por estágios, quer dizer, acelera, não tem como acelerar. Para você colocar um objeto em órbita da Terra, ele tem que ser acelerado a 11,2 km por segundo. Então, como não dá para acelerar essa massa toda, faz o quê? Acelera-se então, primeiro estágio, vai aqui, consumindo aí em torno de 60 mil litros por segundo, né, de uma criosina imprópria aqui. Essa fumaça aqui não é só pela fumaça, porque aqui embaixo fica tão quente, então ali vai injetando água. Algo em torno de 110 mil litros de água por segundo. Né? Então, conforme vai acelerando, acaba o combustível, faz o quê? Antes desse aqui acabar, dá a ignição no segundo estágio, aí já não é até zero mais, né, professor? Aí já vai a certa velocidade. Descarta esse estágio aqui, aí dá aquele tranco violento. Isso mostra em alguns filmes, inclusive. Né? Aí vai até chegar esse terceiro estágio aqui, que já está na órbita de transição. É esse estágio que coloca a 11,2 a capacidade de escape para poder pegar então, a atração lunar. Né? Então, na verdade, tudo isso aqui só para levar essa pontinha, porque isso aqui, na verdade, essa torrinha aqui, é um foguete de emergência. Se nos 3 primeiros minutos desse algum problema, isso aqui ejetaria a cápsula dos astronautas e salvaria. Tem um modelinho aí dos atuais foguetes. Isso aqui é o Saturno V, para você ter uma ideia da proporção dele lá na NASA. Para levar o quê? Levar uma cápsula, que é o modo de comando, no caso aqui, modo de comando Columbia, que fica dentro daquele terceiro estágio. Então sai, essa parte aqui sai, só que está dentro do estágio lá, e dá uma volta no espaço e encaixa aqui. É o chamado Rendezvous, que foi o projeto de doutorado do Buzz Aldrin. Aliás, quem criou o Rendezvous, o sistema de acoplagem, foi o Buzz Aldrin. Então aqui encaixava, desciam 2 astronautas aqui para o módulo Eagle, isso é que descia a Lua. Esse aqui ficava orbitando, né, ficava orbitando o módulo lunar aqui, com o Collins, e quando voltasse para a Terra, isso aqui era descartado na Lua, isso depois eles passavam para cá, descartavam isso em órbita lunar, que depois acabava caindo também, voltava com isso para a Terra, descartava isso na órbita da Terra, deve estar algumas coisinhas até hoje lá, lixo espacial. E aqui algumas das missões, começando com a Apollo, que infelizmente o teste ocasionou a morte da tripulação. Apollo 1 e 2 não teve. Apollo 4 é uma missão tripulada, teste do módulo lunar, como estão sendo feitos hoje os testes dos módulos lunares para a missão Artemis de 2024. Depois vem a Apollo 5, a primeira nave então, tripulada da Apollo foi então a Apollo 8, que ela fez a primeira órbita da Lua e a primeira foto da Terra feita no espaço. Depois a Apollo 9 e 10 também foram tripuladas, mas foi teste do módulo lunar, desengatava, chegava ali a 40 km da Lua e voltava. Por que não pousou? Porque não era para pousar. E chegou então o grande evento aqui da primeira alunissagem tripulada com Armstrong e Aldrin, os primeiros homens na Lua. Eu nunca vou falar que o Armstrong foi o segundo homem na Lua, né? Não dá para falar. Inclusive ele mesmo fala, né? O segundo é aquele que vem depois do primeiro. Bom, e esse aqui tem até o fim da Apollo 13, que foi a missão fracassada. Quando decolou a Apollo 13, o Ibope estava lá embaixo. Mas porque a gente já preparou uma vez, já foi a segunda vez, a mesma coisa, então, no meio do caminho deu problema. Explodiu o tanque de combustível do modo de comando, eles estavam indo para a Lua. E aí, como que faz? Aí o mundo todo, durante 6 dias, ficou em polvorosa. O que vão fazer com eles? Se sabe hoje que faz parte do kit de sobrevivência dos astronautas nessa época, talvez também o atual, um kit também de não sobrevivência, uma cápsula de cianeto. Agora imagina você sozinho na Lua, dá um piripaque lá, você não tem como voltar. E aí? Vai ficar lá até acabar o oxigênio? Não, essa é a sua alternativa. Por isso que eu falo que não são pessoas normais. Então, só que eles não desistiram. E isso aqui gerou muitos benefícios para nós, porque muita coisa foi desenvolvida em termos da matemática que foi feita. Né?
tipo de roupa, de indumentária. A Apollo 14 foi o primeiro que jogou golfe na Lua. Foi a tacada mais longa que teve de golfe até hoje, está no Guinness Book de Records. Né? E aí teve que desenvolver as roupas dos astronautas, mandavam o cara para o ambiente lá, mas desde 1937, isso aqui é da National Geographic desse mês, o sócio da National eu recebi, então copiei aqui e passei para vocês. Desde 1937 já tem roupas pressurizadas. Então, por exemplo, esse aqui, esqueci o nome dele, ficou lá no balão a 18 quilômetros, aí pegou, foi desenvolvendo. A roupa dos astronautas, cada roupa custava $1 milhão. Então tinha que diminuir peso. Qualquer peso que vai é massa, que vai exigir mais combustível, mais do motor, né? Então a NASA deu um bônus para quem eliminasse meio quilo da roupa de um astronauta, ganhava $25 mil no salário. A equipe e tudo mais. Então aí, miniaturizado. Então tem muitas coisas em relação a essas roupas, que aqui na Terra pesa 160 quilos, fora o peso do astronauta, mas na Lua ia pesar 1/6 desse peso aí. Que nós utilizamos hoje em dia. Por exemplo, aqui, fralda descartável. Fralda descartável. Então, para pensar, o cara vai ficar uma semana e volta por 9 dias. Uma cápsula de 5 metros cúbicos. E banheiro. Então chegava lá no banheiro, né? O Armstrong, o Aldrin fala, ele não foi o primeiro a descer na Lua, não foi o primeiro a fazer xixi na Lua. Então eles faziam isso durante a nave, então isso aqui adaptava-se, logicamente você sabe, olha, né? A pessoa evacuava aqui e trazia de volta o que deixar de lixo na Lua. 96 sacos de cocô, xixi e vômito. Agora tem um projeto de voltar à Lua, as próximas missões, trazer de volta esses dejetos, não para poder limpar, mas também limpar, mas para poder analisar, que tem muitas bactérias, e tem a questão da astrobiologia que já falamos aqui também, né, vocês? Então, para ver se essas bactérias conseguiram sobreviver no ambiente com radiação, variação extrema de temperatura, né? Tem uma extrema de temperatura ali que chega a 230 graus, né? E aí como é que fica? Então vamos analisar. Aí o Buzz já falou, né? Estou com dó de quem for analisar o meu cocô. Né? Então aqui estão os três, né? Aqui o Neil Armstrong, Michael Collins, Aldrin Aldrin, eles decolaram em 1968, e atualmente os três aqui, infelizmente o Armstrong, ele faleceu de 25 de agosto de 1968, por isso que o meu telescópio chama-se Armstrong, mas também ainda não um telescópio. 25 de agosto de 2012. 2012. Né? Então, Neil Armstrong, né, nasceu em 5 de 8 de 1930, né, era aviador naval, aí, com 78 missões na Guerra da Coreia, então ele era mais experiente em missões de combate. Né? Ele foi selecionado pela NASA e foi no comando da Gemini 5, e depois como piloto da Gemini 8. Deu uma pane nessa nave aqui, eles quase morreram, mas ele conseguiu controlar a nave e esse foi um dos motivos que ele foi escolhido também, para comandar a Apollo 11. Né? E ele fez o primeiro programa de acoplamento no espaço com o foguete Agena na missão Gemini 11, que era aquele projeto de acoplamento que é o objeto da tese de doutorado do Buzz Aldrin. Only after we master these tests do we consider trying to land on them. Muito bom esse ator, o James Hansen, que fez o papel dele. Principalmente dele. Né? Aí veio o Jimmy Buzz Aldrin, ele incorporou o Buzz ao nome dele. Né? A irmãzinha dele nasceu pequenininha, mais nova que ele, ia falar brother, não conseguia, falava Buzz. Né? E que significa, então, como se fosse um sussurro. Né? Aí, na verdade, falava Buzzard, que é um urubu em inglês. Aí na escola ele reduziu para Buzz. No final, ele acabou incorporando o Buzz ao nome dele, está entre aspas ali, mas em 85 ele incorporou o nome dele. Né? Então, está vivo, em 1930, com 89 anos, está passando por uns problemas familiares, que eu fiquei sabendo, pelas mídias, né? Doutorado em Ciências Astronáuticas em 63, né? Sendo detentor de diversos títulos honoríficos. Ele fez a turma de West Point, e foi o terceiro da sua turma. E o problema dele já começa aí. Deixou o pai dele, pai, eu passei como terceiro em West Point. Aí ele olhou assim, tudo bem, quem foi o primeiro e quem foi o segundo? Foi o terceiro. Então entrou em 63 como astronauta e participou das missões Gemini 9 e 12. Então ele concluiu o projeto Gemini. E aí tem aquele personagem do Toy Story, né? Buzz Lightyear. E ele é muito midiático, adora fazer vídeo. Né? Tanto é que em Transformers ele fazia uma ponta no Transformers, né? Então, a melhor coisa é conhecer a história na fonte.
Então, fui lá. Ele fala. Aí eu fui lá nos 40 anos do Homem na Lua, né? Então ele veio para o Brasil, criou-se uma comissão para recebê-lo. Então me convidaram, estava no observatório na época, convidaram o Pontes também, mais 2, 3 colegas lá de Campos do Goitacazes. Aí tive a chance aí de ficar aí alguns dias com ele, né? 3, 4 dias batendo papo. E aí eu fui ter teologia com o Gagarin. E o Collins, né? O Collins é o homem mais solitário do mundo. Que enquanto os dois estavam na Lua, ele ficou durante dias ali, né? 2 dias orbitando. O que eu estou fazendo aqui? 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff. No momento, mais de 1 milhão de pessoas estavam presentes. Pensa o seguinte, galera, esses minutos aqui são 60 mil litros por segundo que são consumidos. 10 caminhões tanques por segundo, nos 3 primeiros minutos. Então, aí nós entramos aqui, o professor sabiamente falou, né? Nós entramos aqui numa órbita de 28 mil km por hora, fazemos aqui, vamos fazer, pode ver, né? A humanidade, né? Mas a órbita aqui, uma, 2 vezes, para depois pegar então aqui 11,2 km por segundo, nessa órbita de transição, aí chega a atingir aqui, até chegar à atração da Lua. Não é que vai a 40 mil por hora até a Lua, chega um certo momento que a nave vai se deslocando, vai pela inércia, ela chega a 3.400, 4.000, 5.000. Quando ela entra no campo de atração lunar, ela passa a sofrer, vai ser acelerada pela atração. Depois aqui ela vai reduzindo, jatos e tal, vai ficando tudo orbitando ali. Então aqui é o Aldrin descendo, o Armstrong descendo, aqui é a original, aqui é remasterizada, né? Então ele pisou na Lua às 22 horas e 56 minutos de cabo canaveral, o seu pé esquerdo, conta 42. E lá ele vai falar aquela famosa frase, né? Um pequeno passo para o homem, um gigantesco passo para a humanidade. Foi uma frase ensaiada, ele conversou com o irmão dele, com algumas pessoas, né? Mas por que ele foi o primeiro? Porque ele era o comandante. Dentro da nave espacial, tinha um espaço diminuto ali, e a escotilha de saída, a porta de saída ali, era do lado do comandante. Eles tinham que despressurizar a nave, mas tinha que estar com a indumentária de 160 quilos na terra, mas então o negócio desse tamanho. Então não tinha como, por exemplo, o piloto passar por detrás do comandante, que não tinha jeito. Então tinha que ser realmente sempre o comandante que desceu. E aqui está lendo a placa. Eu devo ter a placa lá para frente aqui, né? Então nesse momento aqui, acho que falhou o vídeo. Então, que é a descida do Buzz Aldrin. Então os descidos tinham que pisar aqui, dar um pulinho de volta para poder sentir a atração da gravidade. Infelizmente tem um vídeo que pega legal no computador, mas não está saindo aqui na apresentação. Então aquela famosa pegada que aparece sempre nos filmes, nos livros, aquela pegada não é do Armstrong, aquela pegada é do Aldrin. Porque o Armstrong ele pisou e não fotografou. E aí ele ficou andando pela região que ele foi assim, puxa, apaguei minha pegada. E só tinha uma câmera fotográfica que ficava com o Armstrong presa ao peito dele. Depois o modelo da câmera aqui. Então ele fotografava. Quando ele passou a câmera para o Aldrin fazer algumas fotografias, o Aldrin pisou, tirou, fez uma foto, ficou legal, mas não ficou tão fundinho assim. Então vamos fazer o quê? Fez a foto com o pezinho dele aparecendo ali. Então é o pé do Aldrin. A primeira pegada mesmo não existe. E era tão bom que chegou na hora e deu problema. O pessoal fala, ele erraram o caminho. Não, telemetria, deu um problema de telemetria. Eles ultrapassaram 5 km do local do pouso que estava programado. Quando foi pousar, eles iam parar dentro de uma cratera. Aí o Aldrin até queria pousar. Na hora que ele viu que a cratera era muito íngreme, ele corria o risco de pousar inclinado e não conseguir voltar. E quem fazia toda essa parte do pouso era o automático dos computadores. Aí muito corajoso, com todo esse conhecimento, ele deixou eu tomar conta. Ele pegou, pousou no manual. Ele foi guiando a nave, passou por cima da cratera, tinha mais um tamanho de um campo de futebol, escolheu o local,
pousando, aí você tem um vídeo da própria NASA que vai mostrando o tempo passando, o pessoal está acabando o combustível, está acabando o combustível. Eu falei, calma, se tiver abaixo de 15 metros, se acabar o combustível, a nave simplesmente vai pousar normal. Foi isso aí. Eles pousaram faltando 16 segundos de combustível terminar. Então isso aí foi um grande mérito dele. Ou só assim, eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Eu abortaria a missão, inclusive o Armstrong, nós ficávamos no portão de aborto ali, né, na missão, para voltar. Então ele não foi. É muito corajoso. Né? Então está ali fazendo a leitura, deixaram uma placa, né? Aqui, homens do planeta Terra, pisaram pela primeira vez na Lua, viemos em paz por toda a humanidade. A primeira refeição que foi feita na Lua, o Armstrong é muito religioso, é maçônico, né? Então, na igreja dele, ele conversou lá com o pastor, e o pastor fez um vasilhame pequenininho de plástico, um pouquinho de vinho eucarístico, deu um pedacinho de osso, qualquer coisa ia pesar mais lá. Então, ele quis fazer uma comunhão lá. Aí o Armstrong ficou quietinho, respeitando, e hoje ele fala, não é que ele se arrepende. Ele falou assim, pô, eu vim aqui para a Lua, fui para a Lua, fiz um congraçamento, né, a Eucaristia ao cristão, mas eu vim por toda a humanidade, né? Então não deveria ter feito nada, porque temos judeus, muçulmanos, então não importa, que ele foi lá, chegou, fez e foi respeitado pelo Aldo e toda a NASA acabou aprendendo, então ele recebe críticas por isso também. Então, o trabalho do Buzz Aldrin era montar os experimentos. O Armstrong fazia outros experimentos lá. Um dos experimentos que ele colocou lá foi montando um sismógrafo, que até hoje funciona, para poder ver se a Lua tem algum tipo de atividade, se ocorre algum impacto meteorítico, aí no chão teve um pouquinho, se registra, né? O outro foi essa plântula aqui para captar radiação solar, vento solar ou algo parecido. E esse espelho catadiótico aqui, que é um espelho, como nós calculamos hoje aqui a distância da Terra até a Lua. A Apollo 11 colocou um espelho aqui da Terra, lança-se um laser de alguns observatórios, incide nesse espelho e volta para a Terra. Então, sabendo aqui a distância da Terra, o tempo-luz que demora a se fechar para ele voltar, dá mais ou menos 2,56 segundos em média. Então, o tempo-luz da Terra à Lua é 1,28 segundos. Ou seja, quando eu vejo a Lua no céu, eu estou vendo a Lua quando ela é agora. Está refletindo a luz do Sol para a gente, né? Estou vendo a Lua quando ela é 1 segundo atrás. Tudo que está no céu tinha no passado, na verdade, né? Então, hoje é assim que se calcula a distância Terra-Lua, e foi assim que se determinou que a Lua tem um afastamento da Terra em média de 3 a 5 centímetros por ano. Né? E essa é a câmera Hasselblad, né? Temos a nossa câmera aqui de filmar, né? A lente com foco no infinito foi criada, foi inventada para essas câmeras aí. Uma ficava então no peito do Armstrong, a outra ficava com câmera de TV, tinha uma terceira com câmera de TV, né? Então aqui foi desenvolvida e depois isso aí entrou no mercado até hoje. A NASA sozinha, na época do projeto Apollo, ela desenvolveu, patenteou 300 mil novas invenções, envolvendo aproximadamente 400 mil empregos diretos e indiretos, envolvendo 20 universidades e 25 mil empresas nos Estados Unidos e no mundo, inclusive no Brasil. Gastaram 130 bilhões de dólares. Se fosse naquela época gastasse no mínimo o dobro disso, seria altamente viável. Então nós utilizamos hoje tudo que está aqui dentro, para estar com vocês, celular, computador, datashore, isso aqui, é resultado dessa pesquisa espacial. Sem contar a questão da doutora Clarice, né, que envolve a medicina espacial. Né, no nosso final da palavra, os experimentos que foram feitos. Dramin, para enjogo, né? O pessoal fala aqui do astronauta, né? Enjogo. Dramamine, que chama Dramin mesmo, né? Dramin, né? Que chama, né? Então, ajustada, aí fala o seguinte, aí vem as meninas, não, porque o Buzz estava com tanta raiva que tem mais fotos do Aldrin na Lua do que tem do Armstrong. Porque o Aldrin pegou a câmera dele e tinha as fotos do Armstrong e largou na Lua. Não, nada disso. Um fotografava o outro com uma câmera só. E quando entraram na nave, tinha que diminuir o peso para ajudar a voltar, né? Tirar a massa do foguete. Largaram as câmeras todas, tiraram os filmes, logicamente, projeto. As botas jogaram na Lua, abriram assim, jogaram as botas para fora, jogaram as câmeras fotográficas, tudo que podia jogar, jogaram para fora. Então não tem nada disso não. Aí eles voltaram, logicamente. Isso aí ele mexeu em Chicago. Então aquela cidade que recebeu suas homenagens, por aí vai. Né?
Quando nós mandamos o nosso astronauta para o espaço, já veio críticas. Agora, o nosso futebol, seleção, instituição petitana, ganhou o campeonato lá do seu, já vem caminhando, já vem com bate-pau. Quando envolve ciência, conquista, que envolve o conhecimento, o negócio é diferente. É uma crítica pessoal mesmo. Então, eles foram resgatados. Belissagem, Belissário, no Oceano Pacífico, resgatado pelo USS Hornet. Foram colocados numa câmara de contenção do Quincelano, porque não sabia se podia criar alguma coisa no espaço exterior. Os missões não precisaram disso. Foram recepcionados então pelo Richard Nixon, então, que era o presidente. Was this something that touched an irrational, unthinking instinct? E se desse errado? Então, quando fez 25 anos, aí foi divulgado que já tinha o discurso pronto. O discurso de parabéns. E se eles morressem lá? Então, o Nixon tinha um discurso, que foi um assessor jornalista de imprensa que fez discurso para ele. O destino quis que os homens que foram à Lua para explorar a paz fiquem na Lua para descansar em paz. Morreram, falhou. Deu chabu. Esses bravos homens, Armstrong e Aldrin, sabem que não há esperança de sua recuperação. Só não temos como voltar. O cara não tem como te buscar. Não tem Uber por enquanto. Né? Em sua exploração, eles levaram as pessoas do mundo a se sentir como uma só. Outros seguirão e certamente encontrarão o caminho de casa. Então, todo projeto espacial que é feito, como qualquer projeto que envolva, tem uma. Já está computado ali. X erro pode acontecer. É o caso dos ônibus espaciais que aconteceu nos ônibus espaciais, já está ali. Já está previsto no projeto. Foi o caso da Apollo 13, só que deu certo, né? Então, a Apollo 13 com James Lowell, John Swigert e Fred Hayes, né? No meio do caminho, foram fazendo a ignição, deu uma explosão no tanque de combustível do módulo lunar, a caminho da Lua. E aí, o que vai fazer? Tem aqui o relógio Speedmaster, né? Que passou a ser o relógio oficial da NASA, porque eles tiveram que desligar todos os sistemas elétricos e eletrônicos, deixando só o básico na nave, principalmente de navegação, e a navegação foi feita na caneta, usando um teodolito, um sextante, e o tempo sendo calculado no relógio Speedmaster. E assim conseguiram voltar para a Terra. Né? Depois disso aí, a Ômega então passou a ser o relógio oficial. Hoje eu pesquisei o preço do Speedmaster daí e tal, está em torno de comemorativo dos 25 anos, eu encontrei por 51 mil reais. Então passa assim. E depois então começaram, a partir da Apollo 15, a dar o Jeep lunar. Para quem gosta de piano, né? Os pneus são feitos com cordas de piano. As rodas, né? Aí então, desenvolveu-se ligas de borracha, que nós utilizamos em para a Fórmula 1, então nossos carros aí. Era o Jeep, a tecnologia dele depois foi incorporada pela GM, o Jeep era da GM, né? Agora a Toyota está fazendo o próximo carro que vai para a Lua. Então nós já conseguimos ir um pouquinho mais longe lá, para trazer as pedras. Então aqui estão as 13 missões, né? Nós temos lá, né? Então a Apollo 13 não foi. Então temos hoje aí os 12 astronautas que pousaram na Lua, a 11, né? A 12, a 13 falhou, a 14, a 15, a 17 e a 16 aqui. Né? Então esses são os astronautas, Armstrong e o Aldrin na Apollo. Foi o Ronald, que são os que faleceram, né? Os que faleceram, né? Vamos passar rápido aqui. O Alan Bean, o Edgar Mitchell. Então já faleceram 7 astronautas. 7 ou 8 já faleceram. Até o Sherman, que foi o último a falecer lá. Então fizemos um inventário que tem na Lua. Tem mais de 70 naves, incluindo o Rover, Egito e tudo mais, né? Deixaram lá 5 bandeiras americanas, 2 bolas de golfe, 12 pares de bota, câmeras de TV, né? Muito ouro, revistas de cinema, martelo, mochila, manta isolante, toalha, fotografia da família do astronauta Charles Duke, que levou a foto da família, tem uma lembrança da MUF também, que eu coloquei aí, uma escultura de alumínio feita em homenagem aos astronautas caídos, americanos e soviéticos que morreram na corrida espacial, parte da missão, né? Parte que é o símbolo, né? Disco de silício, broche de prata, uma medalha homenageando o Gagarin e Komarov. Komarov tinha morrido porque, ao mesmo tempo, estava ocorrendo em paralelo o projeto do foguete M1 da União Soviética para tentar colocar o homem na Lua. Então, um pouquinho antes da Apollo, eles mandaram o foguete para fazer o teste lá e explodiu no caminho. O Komarov não estava.
Aí eles desistiram e mandaram uma mensagem para o Orwell: a União Soviética deseja que vocês tenham sucesso. Você vai falar que o homem foi à Lua? Quem é que teria a maior vontade de desacreditar que o homem foi na Lua naquele período? Na Guerra Fria da União Soviética. E eles não falaram nada, muito pelo contrário. E várias missões depois, não só de soviético, como também depois do chinês, agora há pouco tempo, do japonês, já passaram dos pontos que estão pousando os Apolos e está lá o material ainda. Então, quem tinha maior interesse politicamente e tudo mais, né, da geopolítica, desacreditaram muito. E 96 bolsas aqui de urina, fezes e vômito, que é essa sacolinha que eu mostrei para vocês aqui. Então, isso eles vão recolher agora. E agora, recentemente, no clube no jantar anual do Clube dos Exploradores, reuniram aqui alguns astronautas, os vivos, né? Então está aqui o Buzz Aldrin, está aqui, né? Para ver que é mais midiático e tal. Esse aqui, até conversamos com o professor, realmente o Collins está vivo ainda, esse aqui é o Collins. Essa foto foi feita em março, no encontro lá no Collins. Está com 88 anos, 80 por aí. Então todos aí. Então fizeram lá o Fred Reis, né? Então agora vamos pensar no próximo passo que está chegando. Então, não tem mais projeto Apollo, acabou o projeto espacial. Então agora é chamada missão Artemis. Pretendendo colocar em 2024, novamente, a primeira mulher na Lua. Então, a próxima missão, por isso que é Artemis. Foi no começo, fala de Artemis no final. Então o projeto Artemis já está há alguns anos sendo desenvolvido. Na verdade, foi tudo sintetizado no projeto Constellation, que vários projetos isolados, por juntar todo mundo só, que agora é o Artemis, que vai o foguete SLS, né, que vai levar aqui então, a nave Orion lá para a Lua. Mas ela não vai diretamente, provavelmente. Antes de 2024, a intenção é fazer uma base espacial na Lua. Ela está em teste. Isso é um teste de abordagem. Então, se por acaso acontecer alguma coisa aqui, se for mexer na ponta, tem que injetar essa nave aqui para salvar os astronautas. Então, isso que decolou agora é só essa parte aqui. Eles vão descartar com uma explosão planejada. Isso aqui vai injetar a ponta do foguete aqui da cápsula para salvar. Isso aqui descer com paraquedas. Ele não vai descer com paraquedas, porque a ideia é só fazer fica. Esse é um teste feito em março agora. Teste da nave Orion. Quer dizer, até 2024 a gente vai ser desenvolvida. Hoje o projeto estimado em 43 bilhões de dólares. Menos da metade do que foi até. Por isso que eu comecei do zero. Explodiu a nave. E essa ponta aqui que jogou a nave. E aí vai, né? Então, aqui no Saturno 5, nós temos aqui o projeto SLS, o foguete também, né? 2028, 2029 já está aí, já indo para a Lua de vez mesmo, né? E lá vai estabelecer, então, né, uma comparação aqui da Apollo e da nave Orion, né? Continua sendo pequena, mas em proporção à outra, 5 metros por 4 metros, 1 metro a mais, mas com muito mais tecnologia, muito mais economia de peso, por aí vai, né? Para fazer também o seu trajetória e até a Lua e voltar, tem todo um projeto. Mas primeiro vai ter o projeto Gateway, que vai ser uma estação orbital a partir de 2020, 2024, que é o projeto nesse período aí. Então a Orion não vai direto para a Lua, ela copla na Gateway. Por enquanto tem um consórcio de 14 países ou 14 empresas participando, dos Estados Unidos e da Europa. Então os astronautas passam para cá, ficam um período, depois é que desce para a Lua, porque agora, é o que eles falam, nós viemos para ficar, porque a partir daí é que vai para Marte. Então ele vai fazendo as bases espaciais e depois é que manda o astronauta. Primeira mulher lá, aí para a Lua. No ano 2026. Então já tem aí o Jeep lunar, aquele Jeepinho que vocês viram. Esse é um Jeep onde a pessoa pode ficar 2 semanas aí dentro, visitando por quilômetros, andando pela Lua aí. Eu não encontrei um vídeo que ele tivesse movimentado. Vai estar aqui e vai lá. A tecnologia que está embarcada aí. Né? Mas depois, então, partir para o projeto Ares, né? A partir de 2030, para tentar, então, mandar a primeira missão para Marte. Né? 6 meses para ir, 1 ano para ficar, 6 meses para voltar.
princípio é isso aí. Tem o projeto Mars One, abriu para o mundo inteiro, as pessoas podiam se inscrever para fazer uma viagem só de ida. Só de ida. Eu me inscrevi. Faz uns 4 anos, mas não fui selecionado. Mas eu vou para Marte, eu vou para Marte, né? Então tá aqui. Aí vem lá do Herman Robert, os foguetes de propulsão iônica. Ou seja, aqui dentro vai um gás, o campo magnético acelera esse gás transformando no plasma e ejeta em altíssima velocidade, pelo princípio da ação e reação de Newton. Paulatinamente a nave vai se acelerando, podendo passar de 200 mil km por hora. Hoje se tem a tecnologia para mandar uma tripulação para Marte. Já tem. O problema é o seguinte: é a blindagem da nave, que a pessoa, nós estamos aqui protegidos pelo cinturão de Van Allen, campo magnético do planeta, e tudo que vem de radiação cósmica, aquele negócio, a maior parte é retida. Né? Inclusive tem estudos associando o câncer com radiação cósmica, né? Com raios cósmicos. Né? Então o problema é a blindagem da nave. Tem que ser muito larga, os produtos não são adequados, que implicaria em peso. Hoje, 90% da massa de um foguete é de combustível. 90%. Né? Então, se mandasse hoje uma nave para Marte, quando chegasse lá os astronautas, eles não iam saber o que estavam fazendo lá, que estariam todos com Alzheimer. Ou morreriam de câncer no caminho. Porque 6 meses exposto à radiação cósmica, raios do Sol. Então, esse é um dos problemas. Né? Então, por isso que vai acelerar. Os tem condições também. Tem que ajustar mais a telemetria. Então, tem missões que vão para lá, como é o caso da Mars 20. Já mandaram várias sondas para lá, desde os anos 60. Então, a Mars 20 vai ser esse carrinho robótico aí. Vai ser lançado no dia 17/7 do ano que vem. Ou seja, de hoje a um ano. Né? Vamos lembrar. Vai Aresagem, né? Está em Ares, na cadeira de Jezero. Temos de missão de pelo menos um ano marciano. Vamos ter essa missão lá. Então, vai soltar um pequeno girocóptero, helicóptero, um drone, que vai fazer mapeamento de imagens para escolher regiões de pouso futuramente. Quando tem condições de mandar informação para a Terra, ele vai voltar lá para a nave. Transmite para o módulo automático. Já está testando, já pressionando. E eu já comprei minha passagem. Eu comprei em 2016, foi numa outra sonda, mas aí eu não tinha dinheiro para pagar a taxa de embarque, mas eu mantive a milhagem aqui, 300 milhões de milhas. Eu tenho 300 milhões de milhas. Eu estou bem de milhagem, pessoal. Estou vendendo. Então eu perdi essa aqui. Mas na Mars 2020, eu vou. Já comprei minha passagem para Mars 2020, em junho de 2020 estou indo para lá. Já ganhei mais 313 milhões de milhas. Tem uma viagem que eu fiz para a Lua, ganhei 800 mil milhas também para a Lua. Mas, agora quem quiser fazer a viagem, pessoal, eu combinei aqui com o nosso querido presidente, o CCLA vai organizar uma excursão para Marte. Verdade, ó, eu estou fazendo. Olha lá. Mandei. Ou seja, é só acessar esse site aqui. Na nave eles vão colocar, na sonda eles vão colocar um chip com o nome da pessoa, o país, do certinho, com essa passagem aí, vai levar a pessoa para Marte. Pelo menos assim eu vou para Marte. Né? Aí peguei, já aproveitei e escrevi o CSLA para esse Então pode o pensamento das passagens aí funcionar. E a milhagem aqui também para nós aqui, 313 milhões. Já dá para ir tranquilo. Então o futuro é esse, pessoal, saindo do hemisfério espacial, o homem no espaço, a estação espacial, o caminho à Lua até chegar em Marte, falta pouco tempo. Falta pouco tempo mesmo, então vamos lá, né? E quando eu comecei a fazer esse tipo de palestra há 25, 30 anos, eu falava assim, ó, ainda está para nascer a pessoa que vai pisar em Marte.
essa pessoa já nasceu. Está em torno aí mais ou menos dos 20 anos de idade, 25 anos de idade. A primeira pessoa que vai pisar em Marte já nasceu. Só que tem um detalhe, tanto uma que vai para a Lua quanto a outra que vai para Marte não sabe ainda que vai. Aquela Lua lá, aquele céu escuro, que parece um útero, né? E a Lua ali parecendo um óvulo, e de repente sai um foguete fálico daqui, um planeta de, naquela época, 4 bilhões de habitantes, para empurrar só um lá para cima, e aquele um levar o sonho da humanidade, é uma célula fecunda mesmo, né? Que eu costumo falar, né? Então agora, está na hora que ela está fecundada, está na hora de nascer os rebentos da futura geração espacial, que nós já fizemos aqui a nossa parte e vamos continuar até onde der, por enquanto. Então aí, agradeço, o Aldo agradece, o Buzz também agradece, o Armstrong agradece. Essa é a única foto da Apollo 11 em que aparece o Buzz, Aldrin e o Armstrong. A única foto. O Buzz Aldrin é esse aqui e o Armstrong refletindo. Agradeço, desculpa por me estender. Mas o assunto, acho que, para 50 anos, falar um pouquinho demais, acho que dá, né? Obrigado a todos.